Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever, já deixa aquele like. Hoje, mais um vídeo sobre a série, sobre filmes que eu recomendo. Mais uma obra-prima cinematográfica. Eu sou o Maverick e esse é o Papo Morte. Bom, o filme de hoje é um filme de 1930 do glorioso Charles Spencer, famoso Charlie Chaplin, Charles Spencer Chaplin Jr. Ele nasceu em 1889 e ele era ator, diretor, compositor, cineasta. Ele era um artista e ele fez muitos filmes. E muitos desses filmes dele são críticas sociais, vamos dizer assim. E esse filme, o de hoje, que eu vou comentar, é o Tempos Modernos. É um clássico do cinema. Quem ainda não assistiu, recomendo que assista. Se você sabe um pouquinho de história, o filme é de 1930. Foi rodado nos Estados Unidos, então foi um ano depois da crise de 29, que quebrou as pernas, literalmente, dos Estados Unidos. O país entrou numa recessão, desemprego, fome, foi uma crise. Acho que a pior crise dos Estados Unidos foi essa que aconteceu em 29, por causa da queda da bolsa e tal, e aí já envolve mais história. Só para vocês verem o ambiente que estava sendo feito esse filme. Aí, nessa época já estava começando já a parte da Revolução Industrial, algumas máquinas surgindo e tal. E é justamente sobre isso que fala o filme. É uma crítica social à Revolução Industrial. Mas não uma crítica falando que a Revolução Industrial é ruim, mas uma crítica social, né? A parte social envolvida no processo da Revolução Industrial, principalmente com relação aos empregados, né, os funcionários, como eles eram tratados na época e tudo que foi influenciado por causa dessa Revolução Industrial. E o filme conta a história do Carlito, que é o personagem mais famoso do Charles. Ele tá passando lá pelo desemprego também, toda aquela coisa. Ele arruma um trabalho numa fábrica. Aí é onde tem as melhores cenas, as cenas mais famosas. Acho que muita gente já deve ter visto uma cena que você vê em preto e branco ainda, lógico. Você vê o Carlitos passando por dentro das engrenagens de uma máquina, assim. E ele faz parte, isso aí faz parte do filme lá, desses Tempos Modernos. E no filme ele trabalha nessa empresa e eles focam nessa empresa em como o funcionário era tratado. O funcionário era tratado como um número mesmo. O funcionário era uma máquina. Mostra a parte de o quanto eles trabalhavam, o que eles não tinham descanso, ganhava pouco, e a luta constante do empregador para tornar a linha de produção mais eficiente, máquinas novas surgindo para tentar tornar a produção mais eficiente. E era tudo focado em produtividade, nunca focado no trabalhador mesmo. E essa é a maior parte da crítica do Charles, é isso daí. Era muito focado em produtividade, não era muito focado no trabalhador nessa época. E aí, no decorrer de todo esse processo que ele está na fábrica aí, né? Aí ele passa por crises de ansiedade, problemas por movimentos repetitivos, sabe? Dá umas paranoia nele lá, que é a parte mais engraçada, eu acho, do filme. E aí ele é mandado embora, aí ele acaba se envolvendo numa revolução lá sem querer, depois vai preso, depois que sai da cadeia ele é jogado na sarjeta. Aí ele conhece uma moça que está na mesma situação que ele, sabe? Sem nada, falido, sem lugar para morar, sem trabalho. Aí eles acabam se apaixonando. Aí eles juntos ali
eles começam a se virar para tentar sobreviver. A história do filme assim, é bem bacana. E você vê a crítica aos modos, ao que acontecia na sociedade na época, ele é muito evidente, é muito clara, não é um negócio sutil. E o filme em si, por ser um filme de 1930, é um filme mudo ainda, tá? Que não tem diálogos assim. Cara, é sensacional. É um filme que vale a pena assistir. Aí, abrindo um parênteses agora, né, no relato do filme, o Charlie Chaplin por si só, ele é um artista fenomenal, à frente do seu tempo, sabe? Fazer o que ele fazia, no começo do século XX aí. Ele nasceu em 1889, ele morreu em 77. É britânico, acho que ele nasceu na Inglaterra. E ele morreu em 77 na Suíça. Olha só, porque ele estava exilado, não permitiram que ele voltasse para os Estados Unidos. Ele se envolveu em muitas polêmicas também, muita coisa aconteceu na vida dele. Mas essa não é a parte importante agora. A parte importante é a gente focar na obra do Charlie Chaplin. Eu escolhi esse filme em especial, que eu já assisti ele mais de uma vez. Eu gostei muito do filme. E assim, o Charlie Chaplin fez acho que mais de 50 filmes. Muitos filmes. Impressionante que era ele que ele roteirizava, ele dirigia, ele atuava. E assim, ele era o filme. Ele que dava vida aos próprios filmes. Então você vê como ele era completo. Não que naquela época não tinha ninguém para fazer o que ele fazia, mas ele se dedicava ao que ele gostava, à arte. E tem esse filme, tem os modernos, que foi o que eu escolhi para falar, mas tem outro que ficou muito famoso também, que é o do Ditador. Acho que chama-se mesmo, O Ditador. Também é um filme dele que fez muito sucesso. E tem mais um também que fez muito sucesso, virou também um clássico aí, mas agora fugiu o nome agora. Se eu lembrar depois na edição, eu vou colocar aqui embaixo aqui, porque agora fugiu o nome. Mas esses três filmes, eles marcaram muito o cinema, a sociedade e a obra do Charles. E se for contar a história dele, tem muita história. Ele teve muitas polêmicas na vida dele e tal, tudo. Mas o mais importante é o que ele deixou, a arte. Agora, voltando ao filme. Então, não só ele fez muitos filmes com essa ideologia de criticar a sociedade da época. Agora, se pensar, tendo o contexto do filme, a mensagem que ele quer passar e versus a época em que ele foi produzido, realmente é um baita filme. Eu recomendo muito. Hoje em dia o apelo dele já não serve mais para hoje, porque a base da história é o momento da época. Mas é um filme que é um clássico para mim e todo mundo deveria conhecer. Então, se você ainda não assistiu, dá uma procurada aí, vem em algum lugar que você consiga encontrar e não perca a oportunidade de assistir. Eu recomendo muito, é um filme muito bacana. Beleza? Então, se você gostou mais desse vídeo, deixa seu like aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho aí para as notificações e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos, valeu, tchau!